dar sequência, então, à terceira semana do nosso alimento diário. Na semana passada, nós desfrutamos de algo muito rico e ficou um alerta para nós. Ficou um grande alerta. Semana passada foi falado sobre o arrependimento e essa semana nós vamos dar continuidade. Nesse domingo agora, hoje, nós vamos dar continuidade no que foi falado a semana passada. Mas eu gostaria de linkar essa mensagem com a mensagem de ontem, que foi muito desfrutável. Ontem à noite, eu cheguei em casa e desfrutei com a minha esposa de um pouco da mensagem. Nós estávamos tendo comunhão, e a nossa comunhão foi que o que nos difere de Adão e Eva? Eu falei, qual a sua diferença para Eva? Qual a minha para Adão? Talvez alguma coisa na personalidade, mas na questão física. Somos pó do mesmo barro. Somos iguais. Você, falei para ela, você tem a qualidade da Eva, eu do Adão, a mesma composição química, tudo. E nós somos concebidos num lugar, o irmão enfatizou tão bem ontem, num lugar um paraíso. Éden é paraíso. Um lugar tão desejável, um lugar tão confortante. Um lugar de tanto prazer, mas que precisava ser cuidado, precisava ser vigiado. E, no entanto, depois como foi falado ontem, depois daquele ato de rebeldia, daquela rebelião, que simplesmente, através de uma escolha tão desastrosa e rebelde, trouxe tanto dano, e eles foram convidados podem se retirar daqui, porque isso aqui, esse ambiente aqui não condiz mais com a atitude que vocês tiveram. Aí eles foram conduzidos para fora do ambiente do qual eles foram criados. Eles foram criados para aquele lugar. E hoje, como o irmão disse, nós estamos procurando chácara, nós estamos procurando coisas para imitar aquele ambiente do qual nós somos colocados. E posso falar, se Deus tirou de lá, é porque nós não vamos encontrar outro lugar igual aquele. Não aqui. Esse lugar será na manifestação do reino de Deus. Por enquanto, hoje nós estamos vivendo o quê? Realidade. A realidade nos dá o quê? O refrigério. Não dá? Nós cantamos esses hinos, desfrutamos desse momento, aqui da reunião. Que gostoso, O Senhor é o rio, as muitas águas de descanso, teu forte amor. Isso tudo vai entrando, não te dá uma paz? Não te dá um descanso? Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, aqui aconteceu algo. Por isso que o alerta foi a semana passada. O alerta foi, irmãos, nós precisamos estar muito certos de quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Jesus. Talvez você fale assim, mas irmão, eu sei quem é meu Jesus. O engraçado é que João Batista sabia quem era Jesus. Fez altas proclamações a respeito de Jesus. Mas, no entanto, na prática, foi triste o seu fim. Então, nós vamos estar muito certos. O alerta da semana passada foi, eu preciso saber quem realmente é o meu Jesus. E aqui, depois de João ter sido preso, Jesus vai para onde? Para Galileia. Porque o trabalho da pavimentação de João Batista foi na região da Judéia, uma região nobre. E quando João foi preso,
Deu para se entender, o evangelho aqui não está surtindo efeito. Aqui não está, os frutos estão verdes. Então Jesus pegou e foi para Galileia, a cidade desprezada. Olha que interessante, o evangelho que João Batista estava anunciando, de repente para por ser preso, e ali Jesus, opa, aqui ainda não é o momento, eu vou para a cidade dos desprezados. Foi quando o irmão falou ontem. Lá, o que tinha de bom lá? Na Galileia, lá tinha os endemoniados, lá tinha os doentes, lá tinha os leprosos, lá tinha os paralíticos, lá tinha toda espécie de mal amado. Aí o Senhor Jesus vai para lá. E aí, quando ele vai para lá anunciando o quê? Ó, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Então nós sabemos aqui que crer, arrepender, é uma questão do quê? De mudança de ideia. Muda a ideia, muda a maneira de pensar. Tem certas situações que nos provam, mas na dor, a fazer com que a gente mude de ideia. Mas passada a dor, a ideia volta às mesmas ideias. Então isso não é arrependimento. Por si só não é, porque também precisa crer no Evangelho. E crer, arrepender, relacionado à mente. Crer está relacionado a quê? Ao coração. E o reino, o que é o reino? Quando nós falamos do ambiente do reino, o que é o reino? O reino é um ambiente onde Deus tem total governo, autoridade, onde Ele tem domínio. Por isso que quando nós estamos aqui, nós sentimos quem manda. Não é verdade? Poxa, aqui eu sei quem manda. Jesus tem controle aqui, porque aqui nós estamos na esfera do reino, vivendo a realidade do reino. Senhor Jesus. Bom, então Jesus vai com essa declaração. E os milagres vão acontecendo. E Senhor Jesus. Então vamos abrir aqui também em 1 Pedro. Senhor Jesus. Primeira Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Opa, espera aí um pouquinho. Isso. Aqui fala assim, olha. Sede sóbrios, vigiai, vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Senhor Jesus. Então, diante do que nós estamos vivendo, diante dessa palavra de arrepender, diante dessa palavra de crer, tem mais um item, irmãos. Nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque o nosso adversário, o diabo, ele anda à nossa volta. E ele é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas aqui tem uma dica para nós conseguirmos praticar isso. Porque o versículo 9, aqui logo abaixo, fala assim: resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo na vossa irmandade no mundo. Então, também tem um outro versículo que fala: resistir o diabo, e ele vai fugir. Mas o resistir não quer dizer enfrentar. Muito
Pelo contrário, resistir o diabo não é arregaçar as mangas e falar, vem. Não é isso. O segredo de você estar vigilante, estar atento e estar vencendo o diabo, está aqui no versículo 6. Fala assim, ó. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele se preocupa convosco. Então o segredo para vencer o diabo, o segredo para ser um crente que é sóbrio, cuidadoso, vigia. Qual o melhor lugar para você estar? Debaixo da mão de Deus. Com toda humildade, sabendo quem está por cima. Esse é o segredo. Não é simplesmente eu já tenho um certo conhecimento, eu já tenho um certo tempo, eu já tenho um pouco de domínio nessa área, eu conheço alguns versículos e eu simplesmente tenho o meu jeito. Não é mais isso. Não é desse jeito. Senão, todas as coisas tendem a voltar. O genuíno arrependimento agora é: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. É esse agora agora o princípio do reino, do viver do reino, da realidade do reino, está relacionado a estar debaixo da mão do poderoso. Não é no mesmo nível, é abaixo. Ontem foi muito rico a mensagem quando o irmão falou, Jesus desceu do monte. Não é verdade? Jesus desceu do monte, então nós temos que descer. Se Jesus desceu, nós temos que descer. Mas todas essas coisas, se arrepender, se humilhar, descer, tudo isso nos incomoda. É que você está de máscara, eu não estou vendo, mas você pode até estar torcendo o nariz pelo que eu estou falando. Ainda bem que você está de máscara, isso não vai interferir. Mas você pode, só fala isso. Quer viver o reino? Quer ou não quer viver o reino? Precisa se humilhar, precisa descer, arrepender. Isso, é esse o princípio. Para que a gente consiga dar toda essa volta e cair lá no Éden de novo, eu acredito que não vai ser mais um jardim, vai ser o quê? Vai ser uma mesa, e nos banquetearmos com o Senhor, é preciso isso. Agora, né, o Lucas sempre usa esse exemplo, tem que virar a chave, agora a chave vira, e agora o que é? Não sou mais eu, agora é a mão de Deus que está por cima, e eu me coloco por baixo. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vamos falar hoje sobre a tentação que o Senhor Jesus sofreu. E eu queria falar um pouquinho a respeito do diabo. Eu sei que falar do diabo não é interessante, mas o diabo, ele é um ser previsível. Previsível. Você tem que conhecer o seu inimigo. Ele está dia e noite assolando a sua mente, falando mentiras para você e fazendo barulho na sua cabeça. Você precisa saber quem é o diabo. Ele é incansável. Quando você levanta pela manhã, ele já está no seu ouvido, ele já está na sua mente te bombardeando. E aí? E você não sabe quem é o seu inimigo, como é que você vai usar a arma certa? Ele já está logo de manhã batendo a sua porta e te desanimando, falando mentiras ao seu respeito, te encovardando, te dando medo, enchendo você de peso, de ansiedade. Vem de Deus essas coisas? Claro que não. Então você precisa saber quem é o diabo. E o diabo, irmãos, é um ser previsível. Previsível. Ele tem uma pré-visão. Ele não é desleixado. Ele não é descuidado. Ele é previsível. Ele enxerga além. Ele enxerga antes. Ele tem uma pré-visão. Ele está vendo tudo. Ele sabe o que você olha, o que você gosta de olhar.
Ele sabe o que você gosta de comer, Ele sabe do que você gosta de falar, Ele sabe das coisas que você gosta e das coisas que você valoriza. Ele está atento, Ele está pré-vendo tudo o que você faz. E Ele está fazendo um checklist ao seu respeito. Ele sabe do seu ponto forte e do seu ponto fraco. Ele sabe aonde te pegar. Ele sabe como invadir a sua mente. Porque nós sempre falamos isso. Quando o diabo pegar as rédeas da sua mente e conseguir te levar nas rédeas da mente, ele leva o seu corpo todo a fazer exatamente o que ele quer. Ele só precisa da sua mente. Quando o diabo tiver a sua mente, ele vai levar você a fazer exatamente o que ele quer. Astuto. Então, ele faz uma triagem ao nosso respeito para poder dar o bote certo, na hora certa. E muitas vezes, irmãos, somos bombardeados por tentações, por coisas que nós não falamos para ninguém, mas só você e Deus sabe o que o diabo mina a sua mente a fazer. Seja sincero. Seja sincero se o que eu estou falando não é verdade. Não tem ninguém diferente de ninguém aqui. Nós somos tudo pó. O diabo conhece muito bem você. E aí, ele usa essa tentação toda que vem diariamente à nossa mente. Ele fez isso com o Senhor. Olha só, vamos abrir lá em Mateus. Mateus capítulo 4. No versículo 1. Olha só, irmãos. 4:1 fala assim: então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: olha só, irmãos. Deu para entender que ele está atento, não está? Justamente quando Jesus teve fome, é que ele foi para o ataque. Foi ou não foi? Depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproxima. Olha como é previsível. Estava muito atento ao que o Senhor estava passando. E ele fala o quê? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, eu falei assim, né? Eu falei desse jeito assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estou falando assim, agora imagina você como Jesus falou isso para ele. Como será que Jesus falou essas palavras? Como foi a entonação da sua voz para o diabo? 40 dias, 40 noites, sem comer. E quando a Bíblia fala teve fome, é porque se o Senhor teve fome aqui, é porque ele teve fome. Eu acredito que o Senhor, é só um pensamento meu, que o Senhor mal conseguia parar em pé. Se eu ficar sem um almoço, eu já fico mal. Me ataca a labirintite, me deixa, eu fico acabado com um almoço. Um almoço é vergonhoso. Quando nós promovemos algum jejum, alguma coisa lá em casa, alguma coisinha, aí o fartão. Eu não quero almoçar e nem jantar. Eu fico acabado. Um dia. Pensa, irmão. Entra na história.
Jesus fazia 40. Você imagina que ele falou com todo esse vigor para o diabo? Diabo, não foi. Eu imagino que ele mal conseguia parar em pé. Eu imagino que, como homem, qual a força que ele tinha. Mas o diabo, ainda incansável, então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, pois está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha as palavras, tudo mexendo com a mente do Senhor. Mas eu imagino que como o Senhor venceu essa primeira tentação, eu acredito que essa não foi tão difícil, porque aqui, irmãos, ele poderia muito bem ter, na primeira tentação, ter transformado pedra em pão. Poderia ou não? Eu acredito que tem umas pedras bem bonitas ali do lado, para o diabo falar isso, né? Pega essa pedrona bonita aqui, transforma num pão. Você pode. Você tem poder para isso. E ele cheio de fome, uma pedra bem bonita. 40 dias, irmãos. Não é um dia, não é um almoço e uma janta. Venceu a primeira, aí o Senhor responde para a segunda tentação. Também está escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. Venceu mais uma. Aleluia! Mas o diabo incansável levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Dá licença, né? É muito baixo, não é? Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás. Mas eu acredito que não foi com essa força. Pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Venceu mais uma. Aleluia! Nosso Jesus só vence. Ele não sabe o que é derrota. Venceu mais essa. Eu acho que essa aqui, para Jesus, diante de quem ele sabia que era, mas a fome estava, eu acredito, irmãos, que a fome poderia ter deixado o Senhor, humanamente falando, meio... Quem aqui ficou já 40 dias, 40 noites sem comer, para vir aqui falar um pouquinho para nós, como foi? Eu não tive essa experiência. E eu acho um absurdo, eu não sei como ele conseguiu ainda dar essas respostas para o diabo. Como homem, como conseguiu? A fome mexe com a sua mente. Você vê pedra, você quer dar uma mordida na pedra. Você acha que é pão. E o diabo ainda vem lembrar ele, viu? Você pode transformar a pedra em pão. Você tem todo o poder para isso. Mas ele venceu. Venceu, irmãos. A vitória que ele teve não foi para ele, foi para nós. Se sinta feliz, porque foi para você. Jesus. Eu queria perguntar uma coisa para os irmãos. Essa manhã eu perguntei para minha esposa: o que é a tentação? O que é a tentação? Responde para você mesmo. O que é a tentação? O que é uma tentação? Tentação, irmãos, de um jeito simples de se falar, é a apresentação de uma escolha. Ou ela vai servir como pedra de tropeço para fazer você cair, ou ela vai servir como um degrau para você subir. No caso de Jesus, serviu como degrau.
Está vendo? Tentação é isso. O diabo vem e oferece uma escolha para você. Você pode pegar aquilo. E aquilo vai servir como pedra para você cair. Ou aquilo vai servir como um degrau para você subir. Ó. Está na nossa mão. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, a tentação nos faz olhar para lá, para cá. Não é verdade? Às vezes a tentação nos leva a olhar para cá, para lá. Leva cá assim, né? Sim ou não? É. Nos leva. Nos enche de dúvida. Senhor Jesus. Os irmãos se lembram da história do cachorro? Eu já contei a história do cachorro. Tinha um homem passeando com 2 cachorros. E aí um menininho encontrou o homem passeando com aqueles 2 cachorros, grandão. E aí o menininho pergunta pro homem: ô moço, é seu esses cachorros? Ele fala: sim, são meus. E qual desses cachorros é o mais fortão? Ah, menino, boa pergunta. Quando eu alimento mais esse cachorrão aqui, esse aqui fica mais forte. Mas quando eu alimento mais esse que fica mais forte. Então a pergunta é: qual vida nós estamos alimentando mais? A vida de Deus que está em nosso espírito? Ou a vida da alma caída? A vida que tiver mais forte vai vencer. A vida que tiver mais forte vai levar você a cair ou subir. Por isso que nós estamos aqui essa manhã. Porque nós queremos alimentar a vida de Deus, que está no nosso interior. Porque quando a tentação vier, vai servir para uma coisa: subir. Vai servir para subir. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, por isso, toma cuidado com o que você ouve, toma cuidado com o que você vê, toma cuidado com o que você pensa. Muitas pessoas têm mania de julgar a igreja como um lugar não tão bom assim, um lugar cheio de imperfeição e problema. Por que será? Por que será? Responde. Porque eu e você estamos aqui. Julgamos a igreja um lugar imperfeito. Mas responde, por que imperfeito? Porque é feita, formada de pessoas imperfeitas. Então o problema não é o lugar em si. Sou eu. Tem imperfeição porque eu estou aqui. Mas eu estou disposto a me humilhar. Estar debaixo da mão de Deus, para que Ele me torne uma pessoa sóbria, vigilante e atenta. E não dê problema. Olha, eu estou totalmente desviando aqui do alimento diário, mas vamos dar continuidade, tá? Mas o alimento diário está falando disso, né? Então, irmãos, não julgue a igreja, não. Não fale mal do corpo de Cristo. Valorize o lugar que você está. Se tem problema, primeira coisa que eu e você devemos pensar: se tem muito problema e muita imperfeição, é porque eu estou aqui. É por causa de mim que eu estou. Se tem a igreja, não sei, tem hora que... Por causa de mim, tá? Você não vai falar que é por causa de mim. Você vai falar, Você vai falar, é por causa de mim. Tá? Não vai falar que é por causa de mim. Você fala que é por causa de você. Senhor Jesus. Senão eu estou acabado, né? Já não chega o diabo que fica levando minhas falhas lá para o pai, você também? Né?
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, João falou algo muito amoroso. Filhinhos, chamou a gente de filhinho. Filhinho, não desanima não, viu? Está achando que o mundo está com tudo na sua mente, está mostrando coisas que te desanima e te inquieta e que te deixa inseguro? João falou, filhinho, maior é o que está em você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Fala para o seu irmão do lado, ele não está acreditando. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. É maior, mas muito maior. Quando João disse essa fala, maior é o que está em você, o que ele estava fazendo com o diabo? O diabo é pequeno, não é maior. O diabo é pequeno, maior é o que está em você. Maior é a vida de Deus em você. O inimigo não é maior. Perdedor, derrotado. Quando a sua mente for assolada, só tem um lugar para você levar o diabo e as tentações e as confusões: a cruz. E mostra para ele uma cruz com sangue. Diabo, olha para a cruz e olha para o sangue que é nessa cruz. Foi por mim, foi por mim. Sai daqui. E ele sai. Sai. Maior é o que está em você. O diabo não é maior. Tudo isso que vem, irmãos, vem do mundo. Vem que vem. Então nós temos que lembrar o que João disse. Filhinhos, tem algo grande aí. Não vai perder para esse daqui. Não vai perder. Deixa eu ler uma passagem aqui no Alimento Diário, que eu ganhei muito. Fala aqui. Vamos abrir aqui nossa Bíblia aqui em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Um 19. Fala assim. Vamos ler junto? 1:19. Vamos ler todos juntos? Amém. Temos palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amém. Então, irmãos, o objetivo de cada mensagem, o objetivo de cada palavra que você senta aqui e ouve, é ser candeia, é trazer luz. Mas assim que ela ilumina, existe algo a se fazer. O que é? Atendê-la. E quando você atende, qual o sentimento que te vem? Praticar. Se eu atendo ao que foi falado, nós fazemos uma exortação, e você toma aquilo, eu quero fazer isso. Logicamente a prática vem junto. Por isso que o irmão fala assim, não é só ouvir como doutrina, bom é atendê-la, pois ela é como uma candeia que brilha em lugar
tenebroso. Vivemos um momento tenebroso. O mundo é de trevas, mas aqui, essa palavra profética é uma candeia que brilha no escuro. Se tivermos essa candeia no escuro, se não tivermos essa candeia, no escuro podemos cair, tropeçar e até mesmo nos machucar. Graças a Deus que temos essa candeia. Irmãos, sem luz da palavra, sem luz da presença, sem luz da vida interior, irmãos, vai dar certo. Não vai dar certo. Eu nunca parei para enumerar o número de tentações que eu sofro diariamente. Eu nunca parei para enumerar. Olha, hoje eu sofri 153 tentações. Nunca parei para... Eu não ia conseguir trabalhar, né? Nem... Acho que eu estaria muito sujeito a elas ainda, se eu ficasse meditando sobre as tentações. Mas, irmãos, não são poucas. Não são poucas. Então, nós precisamos alimentar a vida que gera luz. E aqui, ele fala aqui algo muito estranho, mas na verdade não é estranho, é doloroso, né? Que fala assim, olha, depois que Judas foi indicado como traidor, no momento da ceia, Judas, que foi indicado como o traidor, ele deixou o lugar onde estava, e o Senhor com os demais discípulos teve liberdade para falar. Olha isso. Não é tocante? Quando Judas sai de cena, Jesus agora tem liberdade para falar com seus discípulos. Olha, que Deus interprete isso no seu coração. Que Deus traga tradução para isso para você. E fala assim, naquela noite ele tomou a última ceia com eles, e somente no reino do seu Pai a tomará novamente. Aquela foi a última ceia. A partir daquela hora, passaria por todo aquele sofrimento, seria morto e ressuscitado. Dali em diante, começou uma noite que perdura até os dias atuais. Então, irmãos, nós naturalmente estamos vivendo dias que não são dias, são noite. Naturalmente. Oh, que dia lindo! Aparentemente está. Mas por trás da beleza do dia, da beleza da flor, da beleza do sol, graças a Deus que tem a lua. Mas não, por que vocês não falaram amém? Vocês estão aqui? Graças a Deus pela lua. O que é a lua? É a igreja. Mas não estamos sozinhos, estamos na igreja que é como a lua. E a lua brilha durante a noite. E essa noite tenebrosa vai chegar ao fim. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus por estarmos na igreja, por fazermos parte do corpo de Cristo, por termos essa luz. Aonde você está, irmãos? Eu desejo que a luz do Senhor brilhe em você, brilhe em mim, para que a gente possa fazer a diferença. Amém? Por isso, vamos saber que vida nós vamos alimentar essa semana. Qual a vida? A vida? Essa vida ou essa vida? A vida que você mais alimentar é que vai determinar o que vai acontecer. Se você vai tropeçar e cair, ou se você vai subir. Amém? Então essa era a porção para hoje.
Essa é a porção. E eu desejo que os irmãos tenham uma semana alimentando a vida interior, para que possamos estar cheios de luz. Amém, irmãos? Não se esqueça, Satanás virá. Maior é o que está em vós do que ele. Tá bom? Vamos orar um pouquinho? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós estamos aqui felizes por termos a Ti e por saber que o Senhor é o maior. Na verdade, o Senhor é todo-poderoso Deus, único, inabalável. O Teu nome está acima de todo nome. Não há nada que se compara a Ti. O Senhor é imenso, mas ao mesmo tempo coube dentro do nosso ser. E hoje nós declaramos aqui, Senhor, que maior é o Senhor que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então nós pedimos a Ti, esteja conosco no decorrer dessa semana. Sabemos que virão ataques e tentações, mas nós nos apegamos a Ti e nos colocamos debaixo da Tua mão poderosa. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja nessa manhã. Cuida, guarda, proteja cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a escolher subir. Por favor, Senhor, seja a Sua presença conosco. Pedimos no Teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Então vamos compartilhar, irmãos. Se você se identificou com alguma palavra que você ouviu ontem, algo que mexeu com você ontem, e algo que mexeu com você, tem algo que mexeu algo aqui em mim hoje. Ontem eu vi algo que mexeu. Vem aqui falar para nós. Vem aqui, fala para a gente. Na sua simplicidade, vem aqui e fala. Viu, sabe o que mexeu comigo? Isso. Pronto. Amém? Objetivo, rápido, né? Amém. Chega para cá, Jô. Veio rápido.